Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa Pergunte ao Psicólogo, pelo canal aqui no YouTube. Esse programa existiu aqui na rádio da minha cidade, na Rádio de Cidade de Socorro, há 14 anos. E agora passa também a existir aqui no canal do YouTube. Eu sou Francisco de Assis, sou psicólogo clínico, sou professor, sou acupunturista e sou analista bioenergético. Tenho consultórios na cidade de São Paulo e na cidade de Socorro. Atendo em São Paulo, no bairro de Vila Leopoldina e de Moema. E aqui no centro da cidade de Socorro e também atendo online. O tema do programa Pergunte ao Psicólogo de hoje é Síndrome do Pânico. O que é síndrome do pânico? Pessoas que estão cada vez mais sentindo isso. Por que vem aumentando tanto? O que fazer quando a pessoa entra em crise? E quais são os principais tratamentos? Lembra de você entrar lá no canal do YouTube, se inscrever, dar um joinha e ativar o sininho, ó. Porque toda vez que eu gravar um programa novo, vai aparecer para você aí. Ele manda automaticamente uma notificação dizendo que tem um novo tema que foi gravado. Portanto, é muito importante você fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho. Se você também pode e quiser acompanhar-me pelas redes sociais, através do Instagram, que é Psicólogo Francisco Pinto, e também no Facebook, Psicólogo Francisco Pinto, está escrito assim embaixo, Chico Psicólogo, da qual eu sou mais conhecido. Você pode fazer sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, que está marcado embaixo. Você manda a pergunta, não precisa se identificar, e eu respondo para você. Eu faço uma gravação só para responder a sua pergunta. Importante dizer o seu nome, não é importante dizer o seu nome, mas sim o seu sexo, se você quiser, e qual a cidade, e qual a sua idade. Assim, você fica sabendo quando eu estiver respondendo a sua pergunta. A sua participação é muito importante. O programa de hoje, Síndrome do Pânico. O que é Síndrome do Pânico? É uma ansiedade que foi aumentando, virou um quadro generalizado, que a gente chama de quadro de ansiedade generalizada, que as pessoas sentem. Muitas delas chegam no hospital nervosa, trêmula, pressão alta, com taquicardíaco, e não sabem de onde ela vem, estão com a sensação de que vão morrer, e o médico diz para ela, você está com um quadro de síndrome do pânico. Eu vou dar em você um sossega-leão, vou sossegar você, mas é importante que você procure depois um psicólogo e talvez também haja necessidade de você fazer um tratamento psiquiátrico para tomar alguns medicamentos. Então, a ansiedade, que é comum que nós temos, que a gente vive no dia a dia, quando ela tem uma perda do controle dela, ela vai aumentando, vira num quadro que a gente chama de quadro generalizado de ansiedade e que passa a ser síndrome do pânico quando a pessoa tem um surto de pânico. Mas o que leva a pessoa a ter síndrome do pânico? Normalmente, são pessoas que perderam a sua segurança, a sua seguridade com a vida. Eu atendo muitos pacientes no meu consultório com síndrome do pânico e o relato delas sempre vem
de pessoas que passaram por situações na vida, da qual a vida dela ficou muito ameaçada. Ela teve muito próximo, de fato, de um evento da qual ela poderia perder a vida. Um acidente de carro, uma doença, a perda do emprego, a perda da casa que ela estava, alguém na família que era muito próxima a ela, que vivia com ela, teve uma doença e morreu. Ou alguém da família que foi trabalhar, aconteceu um acidente e não voltou mais para casa. Ou também a pessoa tinha uma qualidade de vida e houve uma perda abrupta dessa qualidade de vida. Em qualidade de vida, eu estou falando também na parte econômica. Ela tinha uma estrutura econômica que lhe dava uma segurança e, de repente, ela perdeu. Esse movimento que vem da vida, ele é abrupto, não manda recado. Normalmente acontece muito rapidamente, como se fosse do dia para a noite. Então, diante desse momento que aconteceu, mais a ansiedade que já vinha dela ao longo da vida dela, ela pode responder a esse movimento com um quadro, com um surto de pânico. Então é nesse momento que a pessoa normalmente sente que ela vai o quê? Morrer. Ela tem uma sensação de morte, que ela não sabe de onde vem. Então ela tem uma diminuição da respiração, às vezes uma dor no peito, na região peitoral, um aperto na boca do estômago, uma sensação de torpor que pode ser que ela ache e ela sente que ela vai desmaiar ou morrer. Tem um batimento cardíaco muito acelerado. Para algumas tem uma vasodilatação, ela começa a transpirar incontroladamente, e esse respirar é frio. Pode ter vertigens e o medo de morrer. Eu estou falando de uma pessoa que tem aí síndrome do pânico. E como eu disse, sempre o que desencadeia isso é um evento na vida dela ou alguns eventos da qual perde a segurança dela. Como que é o histórico de vida dela? Que isso é uma coisa que tem que ser levada muito em consideração. É histórico da vida dela. O que aconteceu ao longo da vida dela? E normalmente são pessoas que tiveram aí, que a gente vai vendo na psicologia, nas sessões de psicologia, como foi o desenvolvimento dela? Para a gente poder entender e chegar num diagnóstico mais preciso. Então, são pessoas que tiveram uma gestação muito difícil, a mãe ficava doente, a mãe tinha o risco de perder o feto, então foi uma gestação que a mãe precisava ficar deitada, ou a mãe passou por alguma coisa, um evento na gestação dela, e ela se assustou muito, ou a mãe descobriu que estava grávida e não queria ter filhos. E teve muitos pensamentos de tirar a criança. Ficou pensando que aquele filho, naquele momento, ia atrapalhar a vida dela, ia atrapalhar a vida com o marido, ia atrapalhar a vida profissional, que ela ia ter que parar de trabalhar, ou seja, ia causar um transtorno imenso na vida dela. E, portanto, naquele momento, aquela gestação não era indicada.
Então ela pensa sim em tirar o filho. Ou, na hora do nascimento, a criança nasce com um cordão em volta do pescoço. Pode nascer com uma cor mais escura, mais arroxeada. Ou o parto é difícil, ou a mãe não tem movimentação, a bolsa que não estoura, ou um parto a forceps, ou seja, um parto forçado. São causas que ficam impressas nessa criança através do útero da mãe. Ou seja, é um bebê que, quando esteve na barriga da mãe, sentia que a qualquer momento ele poderia não existir. Não é uma questão de pensar assim, porque o bebê não tem esse pensamento formado. Ele não tem consciência, mas ele tem sensação. É só sensação. A criança o bebê é 100% sensação. E essa sensação captada pela mãe é trazida pelo bebê através do útero, através da bolsa da qual está envolvido a criança. A criança nasce com essas duas sensações, de uma morte muito próxima, de uma sensação de morte muito próxima e da vida. E assim ela vai caminhando. À medida que vão desencadeando os eventos da vida dela, isso vai pingando no copo dela, devagarzinho. Cada evento é um pingo no copo dela. E o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até esse copo transbordar. E aí vem o que nós chamamos de surto de síndrome do pânico. É quando a pessoa já surtou, porque é uma coisa que é irracional. Ela não pensa, ela só tem a sensação, ela só sente. E o sentimento dela mais forte é porque ela pode perder a vida. A morte está muito próxima dela. Como eu disse, ela caminha para o hospital acalma ela, dá um pseudodiagnóstico e encaminha ela para um psicólogo e para um psiquiatra. E aí o paciente chega. E aí eu faço esse levantamento da vida dela e aí começo a tratar e começo a perceber e entender e compreender e identificar aonde que ela perdeu a segurança da vida dela. Esse é um processo que demora um tempo. A síndrome do pânico, ela pode acontecer assim, em frações de segundo, em qualquer momento. Então, ao pegar um elevador, ao entrar dentro de um carro, ao entrar dentro do banco que tem aquela porta que vira, um aglomerado de pessoas. Ou seja, é algum lugar da qual ela não tem controle. Da qual sai o controle das mãos dela e ela fica totalmente entregue à situação que está fora dela e que essa situação pode levar a ela, sabemos lá aonde. A sensação dela, é o pensamento dela. Por isso que algumas pessoas vão reduzindo o contato social. E a pessoa que tem síndrome do pânico, não só ela sofre, e muito, mas todo mundo que está ao redor dela também começa a sofrer. Porque algumas pessoas acabam desenvolvendo também o que nós chamamos de TOC. O que é TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Que eu vou fazer um outro programa para falar sobre isso. Aguarda. Mas a vida dessa pessoa
passa por muita alteração, não só dela, de todo mundo que está em volta dela. Eu tive uma paciente que ela foi encaminhada para mim, porque não dava mais para conviver com ela. Era uma jovem de 20 e poucos anos. E a mãe encaminhou ela porque não dava mais para viver com ela daquela forma. Ela trabalhava, estava no trabalho, desenvolvia as funções e normais do trabalho dela, era uma balconista de loja, e a patroa pediu para ela ir ao banco. E ela foi ao banco. E ela, quando passou pela porta, ela já, como se tivesse assim, feito pim, deu um tinido no ouvido dela. Colocou-se uma pulga atrás da orelha dela e ela já entrou em estado de alerta. Na fila do caixa, ela começou a suar. Parece que começou uma mão a pegar na garganta dela e apertar o pescoço dela. O coração disparou e ela começou a suar frio e ela achou que ia desmaiar, saiu correndo do banco, voltou para o trabalho e disse para a patroa que ela não iria mais para o banco, porque ela passou mal. A patroa, compreensiva, disse que tudo bem, ela não iria e que ela ia continuar atendendo as pessoas. Passado um tempo, qualquer pessoa que passava diferente ou estranha na porta da loja, ela escondia atrás do balcão, porque ela achou que essa pessoa era um assaltante e que ia entrar ali com um revólver em punhos e ia atirar nela e matar ela. E aí ela pediu demissão do trabalho dela. Ela passou a ficar em casa. Não queria mais trabalhar. Bom, ficou em casa fazendo um serviço doméstico. Passado um tempo, e foi o que bastou para a família, ela começou a entrar em pânico porque ela achou que um carro que passava perto da casa dela, ela morava abaixo da pista, o carro que passava perto, na pista, esse carro poderia perder o controle da direção, sair da pista, cair em cima da casa dela, em cima do quarto dela e matar ela na cama dela, enquanto ela estivesse dormindo. Ou seja, não tinha escapatória. E a família, que já estava transtornada com todos esses sintomas dela, encaminhou ela para o psicólogo, encaminhou para mim. E aí ela faz todos esses relatos dos quais eu estou trazendo para você. E aí eu comecei a trabalhar com ela, dentro de tudo isso que eu falei para você, e tratá-la de uma forma que ela começasse a recuperar a segurança dela e percebesse que tudo aquilo era fruto da cabeça dela. Não que de fato tivesse acontecendo, mas era uma sensação da qual ela tinha e da qual ela via, acreditava e que estava ali diante dela e que iria acontecer com ela. Bem, meus caros telespectadores, a síndrome do pânico é algo que é irracional. A pessoa não pensa, a pessoa não tem controle, a pessoa não organiza os pensamentos dela. Pelo contrário, os pensamentos estão completamente descontrolados. Ela é tocada, ela é levada por várias sensações. E sensações dessa que ela está perdendo o controle e de que algo vai acontecer com ela e que ela vai morrer. Imagina você sentindo isso, o desespero que você entraria. E cada vez mais com esse sintoma, é claro, vai faltar ar, o coração vai bater, porque sem ar ele começa a bater mais, vai haver menos fluxo de ar, oxigenação e de sangue para o cérebro, e aí a sensação que vai dar um piripaque na pessoa e ela vai morrer. São sintomas terríveis, das quais as pessoas vivem, e só quem vive para poder avaliar e
e saber o quanto afeta a vida da pessoa. O que acontece normalmente para uma pessoa que tem síndrome do pânico? Além de tudo isso que eu falei, para algumas ainda vem alguns adicionais. São pessoas que têm baixa estima, elas têm sentimento de culpa, elas se sentem culpadas pelas coisas, elas se sentem culpadas pelo fracasso da vida dela, ou porque a vida dela não tão boa, não está boa. A estima dela não ajuda ela a arrumar, a conectar com um parceiro, uma parceira que seja saudável e possa ajudar ela também a estar numa relação melhor. Não, ela, por ter uma estima baixa, ela vai lá e arruma uma pessoa ainda pior para ela se conectar e fazer uma relação. São pessoas que não conseguem trabalhar a sua raiva. A raiva dela está embotada, ela colocou para dentro e ela não consegue expressar e entrar em contato com a raiva. Eu não digo que é uma raiva que vai destruir alguém ou destruir a si próprio. Não, raiva é atitude, é fazer o dia a dia, é construir o dia a dia, fazer as coisas das quais ela desejaria, ela gosta, ela necessita. Ela não tem força para isso. Então, uma outra característica dessas pessoas, elas se sentem muito enfraquecidas. Elas têm pouca vitalidade. E elas também se sentem muito tensas, muito duras. Depois da pandemia, que foi um evento que marcou a nossa vida, de todos nós, o quadro de ansiedade e de pânico fez isso, ó, subiu muito, muito, muito. A procura no consultório de pessoas que passaram a viver com um quadro de pânico e de ansiedade generalizada, sem saber da onde elas vêm, subiu muito. Toda vez que a gente faz programa ao vivo, tem essas coisas, né? Acabou a energia aqui na zona rural e tinha algum aparelho ligado lá, e o aparelho voltou a funcionar sozinho. Então isso acontece, peço desculpa para vocês. E com o efeito da pandemia, como eu estava dizendo, aumentou muito. E por que aumentou? Porque na pandemia, nós começamos a dar conta, teve algumas pessoas que tiveram a consciência do quanto a nossa vida é frágil, de quanto nós somos mutáveis e de que tudo na nossa vida passa por uma lei que se chama impermanência, ou seja, nada é permanente. E para essas pessoas que passaram pela pandemia, e principalmente para essas pessoas que perderam pessoas muito próximas a ela e que morreram por causa de um vírus, elas ficaram muito mais tocadas. As crianças que tiveram perdas de adultos pelo vírus do coronavírus, também tiveram problema de relações dos pais que passaram a ficar 24 horas juntos e passou a ter muitas brigas, discussões, desentendimentos. Essas crianças passaram a desenvolver um quadro de ansiedade generalizada. Qual é o melhor tratamento para a síndrome do pânico? É resgatar a segurança, a tranquilidade, ajudar a pessoa, de novo, voltar a ter uma vida tranquila, mais calma, mais harmoniosa.
Por que a terapia corporal é muito indicado para esses casos? Porque a pessoa que tem síndrome do pânico, ela está assim, ó. A pessoa que é ansiosa, ela vive assim, ó. Aqui é tudo preso nela. Muitas tensões nas costas, região de ombros, afetando diretamente o pulmão, os pulmões e o coração. E de tanto ter pacientes no meu consultório, eu acabei desenvolvendo uma técnica chamada terapia do toque, que essa técnica envolve algumas técnicas da análise bioenergética e outras da massagem do shiatsu, que eu possibilito a pessoa a voltar a respirar profundamente, soltar as suas tensões corporais, relaxar principalmente pescoço, nuca, cervical, ampliar a respiração até a barriga, soltar o diafragma, relaxar, se acalmar e ter controle de novo na vida dela. Essa técnica que eu desenvolvo no consultório ajuda muito as pessoas. Muita gente procura auxílio também na medicina através dos medicamentos. Procura atendimento psiquiatra e toma os medicamentos. Eu sempre digo, medicamento é a última alternativa. É a última. Quando outras não deram certo, quando as outras não obteve um resultado satisfatório, vai em busca de um medicamento para ajudar, por um tempo. Ele deve ter começo, meio e fim, porque senão você vai ficar dependente, e essa dependência pode ser para o resto da sua vida. Então, um caminho é o medicamento, mas não é só esse caminho. A psicologia pode ajudar muito. A terapia corporal, eu que sou terapeuta corporal, que ajuda, sou psicoterapeuta corporal, ajuda muito também nesse trabalho. Eu tenho pacientes que faziam tratamento medicamentoso, tomando tarja preta, mas que não estavam tendo bom resultado, e estavam ficando cada vez mais dependentes desse medicamento e que me procuraram e que hoje fazem terapia corporal comigo e têm um resultado muito bom. Dá uma olhadinha aí na minha rede social, no meu Instagram. Vai buscar lá no Facebook depoimento de pacientes. Você vai encontrar muitos pacientes que dão o seu depoimento do quanto a terapia corporal, a análise bioenergética, tem ajudado a vida deles. É muito importante fazer uma terapia corporal porque a pessoa tem sensação corporal. Ela tem tensão, ela diminui a respiração, batimento cardíaco acelera, aperto na garganta, aperto na boca do estômago. Isso é tudo corporal, então o trabalho também tem que ser corporal. Se ela está no meio do descontrole, ela tem que voltar a ter controle sobre isso daí. Se ela está desorientada, desorganizada, então ela tem que voltar a ter controle e organização dos seus sentimentos. E a terapia corporal vai lhe ajudar muito. Além disso, a acupuntura, eu sou também acupunturista, ajuda muito na ansiedade, ajuda muito no quadro de síndrome do pânico. A acupuntura é muito eficaz. Eu também trato, tem muitos e muitos depoimentos de pacientes que fazem acupuntura comigo e que dão um resultado muito bom. Além disso, florais de Bach é muito indicado. Eu também trabalho com florais de Bach, porque tem pessoas que têm medo de agulha, não pode ver agulha. Então vamos para o floral, são tratados com florais. O reiki também é muito indicado, ajuda muito as pessoas.
Reflexologia, massagem na sola dos pés, não é carinho na sola dos pés, é uma massagem vigorosa na sola dos pés. A reflexologia ajuda muito no tratamento de ansiedade e de síndrome do pânico. As terapias integrativas, como cromoterapia, fitoterapia, também ajudam muito no tratamento de ansiedade e síndrome do pânico. Se você não cuidar melhor da sua saúde, se você não tiver o controle dela, outras pessoas terão. E outras pessoas vão dar a você aquilo que elas desejam. E nem sempre aquilo que elas desejam, aquilo que elas têm é o melhor para você. Resgate o controle da sua vida. Vale buscar um tratamento que lhe faça bem, que seja útil a você e que te traga vida e não dependência de medicamentos. Você vai ver o resultado. Escuta o que eu estou te falando. O meu secretário está lá falando assim, acabou, já deu. Mas preciso passar 2 informações. Primeira, um workshop de terapia corporal chamado É Preciso Amor para Poder Pulsar. Sem amor, a gente não vive. Quando o amor é retirado de nós, a gente adoece e morre. Sem amor, a gente não pulsa. Sem amor, sem sentimentos, sem cuidados, autocuidado, sem reconhecimento das nossas necessidades, a gente não vive. E a gente não pulsa. Se você é uma pessoa que está sobrevivendo, pare. Venha viver. Venha fazer esse workshop. Vai ser realizado 22 e 23 agora de junho, aqui no Cantinho do Paraíso, na cidade de Socorro. É um workshop de terapia corporal em que você vai aprender a fazer uma leitura do seu corpo, uma leitura corporal do seu corpo. Você vai ver a história que está contida no seu corpo. Provavelmente desde porque você veio a essa vida e como você construiu sua vida até hoje. Por que você está assim? Por que você passou a sobreviver? Essa leitura corporal é muito tocante. As pessoas ficam muito mobilizadas e elas ficam espantadas de ver quanta informação está escrita no seu corpo. Para fazer sua inscrição, pelos contatos nossos aqui, você também pode fazer pelo Simpra. Lá no Simpra você pode pagar o seu workshop em até 12 vezes. Você pode parcelar ele. O Simpra ajuda muito nesse sentido. Você entra em contato, eu mando o link para você, você clica lá e você pode parcelar. Esse workshop é agora no mês de junho. Eu tenho vaga para 10 pessoas. Eu trabalho só com 10 pessoas de cada vez. Então você é meu convidado. Venha fazer, que vai ser um divisor de águas da sua vida. Você vai ver. Pedindo para você de novo, lembrando você de entrar no canal, se inscrever, dar o joinha e ativar o sininho. Esse sininho, ele vai tocar cada vez que nós fazemos um programa novo, com um tema diferente, cada vez que eu respondo uma pergunta de um telespectador. Por isso que é importante ativar o sininho. Se você fizer isso, você vai estar sempre recebendo os nossos programas com os devidos temas que nós fazemos. Desejo a vocês uma excelente tarde. Fiquem na paz. Até mais.